As ações da Vale caíram bastante ao longo dos últimos dias e no vídeo de hoje a gente vai explicar o porquê que isso está acontecendo, tá bom? Mas antes de eu explicar aqui, vou fazer um convite para você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva logo abaixo. Antes de tudo, eu acho que é muito importante a gente explicar o que é um business cíclico, né? O que é um negócio cíclico. Existem negócios que eles são mais voláteis às oscilações da economia do que outros, né? E a Vale é um negócio cíclico. Qual que é o principal negócio da Vale? Venda de minério de ferro. Para que serve minério de ferro? Para a produção de aço. E o aço, ele depende muito de consumo de produtos como carros, geladeiras, isso no mundo todo vai muito crédito, né? Na construção civil, que também vai crédito, investimentos em infraestrutura, isso também vai bastante crédito, né? Precisa de bastante crédito para construir. Então, é um negócio naturalmente mais cíclico, né? O consumo na ponta é bastante cíclico e como o consumidor tem esse caráter cíclico, o consumo na ponta é cíclico e também a produção acaba se refletindo como um negócio cíclico. Naturalmente, a volatilidade de receita e de resultados de uma empresa cíclica, como a Vale, é mais volátil do que empresas mais suaves, né? Como, sei lá, uma Taesa, uma Engie. Empresas que têm menos volatilidade dos seus resultados, naturalmente também têm ações menos voláteis. E o que aconteceu com o minério de ferro nos últimos dias, que é o principal produto da Vale? Caiu, desabou. O minério de ferro atingiu nessa semana o menor patamar de preços dos últimos 2 anos. Desde junho de 2020, né, o preço do minério não atingiu uma cotação tão baixa. Só para vocês terem noção aqui, né, peguei alguns números. Em julho do ano passado, em julho de 2020, o minério de ferro chegou a alcançar $220 por tonelada, um recorde, né, um valor alto. Quanto que está hoje? Só para vocês terem uma noção aí. Está $92 a tonelada. Então, desde julho do ano passado, o minério de ferro vem caindo, né, de 220 para 92. Essa é uma queda relevante, uma queda aí de mais de 50%, cerca de 60%, estou fazendo conta na cabeça aqui, cerca de 60% de queda. E, obviamente, imagina que o seu principal produto tem uma queda dessa magnitude de preço. Por mais que você mantenha o volume, né? E a Vale até tem mantido os volumes, mas o que acontece? Se você manter o volume, se a empresa manter o volume e o preço cai do produto vendido, a receita desaba e como a empresa tem custos de produção estáveis ao longo do tempo, o que acontece? Se o seu custo ele é fixo ou pouco custo por tonelada, ele é estável, o que acontece com a sua margem quando o preço cai? Seu resultado cai mais ainda do que a queda do preço. Então, naturalmente, o resultado da Vale vai cair com o preço do minério de ferro e os investidores, já se antecipando essa queda, já começam a precificar para baixo as ações. Então, basicamente é isso que aconteceu. A queda do preço do minério de ferro vai reduzir os resultados da empresa e como reduz os resultados, as ações caem, né? Dito isso, eu ainda continuo gostando da Vale. Por quê? Porque, apesar de ser uma empresa cíclica, a Vale é uma empresa ultra competitiva. Ela tem talvez as melhores reservas de minério de ferro do mundo, né? Carajás tem um grau de pureza do minério de ferro e consequentemente, ela consegue um preço maior e um custo de extração menor que talvez não tenha reserva no mundo com essas características, né? Pelo menos não nessa escala e não com essa logística desenvolvida, né? Lembrando que mineração não é só o ato da mineração, você precisa fazer, tirar de lá. Com linhas férreas, né? Você tem que ter uma logística com uma malha férrea desenvolvida, coisa que tem lá em Carajás, e também estrutura portuária para chegar no porto. Chegou no porto, foi para o mar, tá tranquilo, né? O custo de frete não é alto, mas a logística de tirar o minério de ferro é muito importante e isso
a Vale tem reservas. E o que eu buscaria numa empresa cíclica como a Vale? Buscaria uma empresa que tem balanço forte, uma empresa que é competitiva e uma empresa com valuation atrativo. Vamos ver se a Vale tem cada um desses? Bom, balanço forte, a Vale tem. Né? O nível de endividamento da Vale é super tranquilo, vocês podem ir lá no Status Invest, checarem, né, a relação dívida sobre patrimônio da Vale, caiu bastante ao longo dos últimos anos, a dívida líquida sobre EBITDA também é tranquilo, não tem nenhum motivo de preocupação. O balanço da Vale está tranquilo. E por que isso é importante para uma empresa cíclica? Bom, se o negócio é cíclico, significa que vai ter altos e baixos dos resultados financeiros. E quando estiver baixo, se você tem um balanço fraco na empresa que você investe, o que acontece? Você está exposto a empresa ter algum tipo de diluição, ter que emitir ações e eventualmente até pedir recuperação judicial. Ainda que o preço do minério de ferro tenha caído, isso não vai acontecer com a Vale. Por quê? A Vale tem balanço forte, em primeiro lugar. Segundo, a Vale é competitiva também. Provavelmente a gente vai ver redução da oferta de minério de ferro no mundo, né? Quando o preço cai, algumas operações começam a ser fechadas, talvez demore um pouquinho, mas a tendência é que ao longo do tempo operações menos eficientes vão ser fechadas. Será que a Vale é competitiva? O que eu quero dizer com isso, né? Ela tem um menor custo de produção da indústria ou está entre as que têm menor custo de produção? Né? Quanto custa para produzir uma tonelada de minério de ferro na Vale e lá na China, né, que tem produção de minério de ferro também? A da Vale é muito menor. E por conta disso, a Vale também passa nesse critério de competitividade. Eu gosto, quando invisto numa empresa de commodity, uma empresa cíclica, eu busco empresas que estejam ali localizadas no quartil inferior de custo de produção. E a Vale está lá. Agora, será que ela tem um valuation atrativo? Como eu faço uma avaliação de preços, né? Ou melhor, de valuation. O que é o valuation? Né? Tentar estimar o valor justo da empresa. Eu avalio o preço médio da commodity que a empresa produz, no caso da Vale, o minério de ferro, nos últimos 10 anos. E a média dos últimos 10 anos está ali entre 110 e 120 dólares a tonelada, né, o preço. E vejo qual seria o resultado da empresa nessa média de preço. E o valuation da Vale, considerando esse preço, que eu acredito que em algum momento tende a convergir para este preço, né, que seria um preço de equilíbrio do minério de ferro, a Vale estaria muito barata. Tá? Eu, abaixo de R$70, principalmente ali perto dos R$60, fico muito interessado em ações da Vale, porque eu acredito que quando o preço do minério de ferro melhorar, os resultados da empresa vão ser significativos, provavelmente a empresa vai voltar a ser negociada no múltiplo próximo à média histórica e a tendência natural seria uma valorização das ações. Outra coisa que eu acho que a Vale melhorou muito nos últimos anos, a alocação de capital. A Vale, no passado, fez alguns negócios que eu acho que poderiam ser questionados, né? Principalmente quando ela fugiu do investimento core, que é o minério de ferro, ela teve um sucesso não tão grande nas aquisições que fez, né, em minérios não ferrosos. O resultado da empresa até hoje não é tão bom nesses segmentos não ferrosos. Eu acho que a Vale, pelo menos, entre aspas, estopou, não faz mais grandes aquisições, não faz mais grandes investimentos em minérios não ferrosos, que até hoje ela não mostrou a mesma competitividade que tem no minério de ferro, e tem feito o que com os lucros excedentes, né? E que foi muito alto esse lucro excedente nos últimos anos. Tem feito duas coisas que eu acho muito boa, né? Retornar capital dos acionistas, seja na forma de dividendos, se você é acionista de Vale, deve ter recebido ótimos dividendos nos últimos anos, como também uma devolução até silenciosa através de recompra de ações. A Vale foi muito ativa na recompra de ações ao longo dos últimos anos, né? Então, eu acredito que a Vale hoje se configura como uma boa empresa, porque ela é competitiva. Quando o preço do minério de ferro sobe, ela tem retornado capital de maneira expressiva para os seus acionistas. Um erro que eu vejo as pessoas cometerem na hora que analisam negócios cíclicos como a Vale, né? Ah, Thiago, a relação preço-lucro dos últimos 12 meses está muito baixa.
qual que é o cuidado que você tem que tomar quando você analisa o múltiplo de uma empresa cíclica nos últimos 12 meses? É porque os últimos 12 meses podem estar contaminados, por bem e por mal, por um preço de minério de ferro, no caso da Vale, que está muito longe do que seria o preço de equilíbrio. Seja porque está muito alto, daí a ação fica parecendo muito barata, né, porque ela está dando muito lucro. Seja quando o preço do minério está muito baixo, o lucro está muito pequeno, né, e você está comparando esse lucro pequeno com o preço atual. Então, um negócio cíclico, você tem que tomar muito cuidado, né, na hora que você analisa múltiplos, quando você vai lá no Status Invest, né? Então, tome esse cuidado. Outro cuidado que você tem que ter na hora que você investe num negócio cíclico. Você tem que saber que aquela ação ela é estruturalmente mais volátil do que uma ação mais tranquila, né? Deu o exemplo da Taesa, da Engie, uma Vivo, né? Que são negócios muito mais estáveis, com baixa volatilidade de receitas e resultados, né? Quando comparados com uma Vale, né? Então, o que isso significa? Tenha isso em mente na hora que você for colocar ações da Vale na sua carteira. Você está colocando uma ação mais apimentada. Será que você vai aguentar a volatilidade nos momentos ruins, como agora? Né? Então, é algo que você tem que ter em mente. Provavelmente, você deveria alocar menos capital, um percentual menor do seu patrimônio, numa ação como a da Vale, quando você compara com uma ação menos volátil aqui, né? Então, sei lá, deu o exemplo da Engie. Provavelmente, por ser uma empresa menos volátil, poderia ter um espaço maior na sua carteira, né? Quanto maior a volatilidade de uma ação, menor deveria ser o espaço na sua carteira, porque provavelmente vai adicionar bastante volatilidade. Uma característica interessante da Vale para esse momento, né? Existe muita preocupação com relação às eleições, é que a Vale ela é talvez a menos brasileira das empresas brasileiras. O que eu quero dizer com isso? As vendas que ela faz no mercado local são praticamente inexpressivas, né? A Vale ela é uma empresa exportadora, ela vende na China, sei lá, 10 vezes mais, estou fazendo aqui uma estimativa de cabeça, tá? Mas é no mínimo umas 5 vezes mais para a China do que vende em solo nacional. Então, todas esses ruídos que existem no mercado interno, seja eleitoral agora, mas que é comum a gente ver, né? Brasília tem sempre surpresas que traz para os nossos investimentos. A Vale, em geral, é pouco afetada. Por quê? A demanda na ponta é muito mais de clientes no exterior do que clientes no mercado interno, né? Inclusive, o preço do minério de ferro ele é ditado pelo mercado chinês, né? Então, é uma empresa... Eu brinco que a Vale é uma empresa chinesa com sede no Brasil, porque os clientes dela são muito mais relevantes na China do que no Brasil. Então, de certa forma, uma empresa blindada, e você deve considerar isso também na hora que for alocar. É bom você investir em empresas, ou pelo menos parte do seu patrimônio, em empresas que não estão tão sujeitas ao que acontece no Brasil, né? O Brasil é um país com riscos, é um país com muita volatilidade, e na hora que você investe em ações da Vale, você está menos exposto aos riscos internos do Brasil. Pessoal, estamos aqui no meio da Black Friday, vou botar aqui um link na descrição para você aproveitar a Black Friday da Suno. Todas as carteiras da Suno superam as médias de mercado. Se você quer ter acesso a análises de qualidade feita pelos melhores analistas do mercado, eu convido você a aproveitar as oportunidades que a gente está criando aqui na Black Friday da Suno. Vou botar o link na descrição para você não perder essa promoção, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.